depois do café. Oferecimento Café Cremoso, em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário, porque o mundo respira poesia. Venho desenvolvendo estudos sobre o Norte de Minas desde que me formei em Ciências Sociais, em 1982. Ainda que no primeiro momento eu estivesse trabalhando para o Estado, nesse período eu já começava a olhar o Norte de Minas com o olhar que as Ciências Sociais me possibilitou. Eu vinha de uma vivência de ter, desde criança, percorrido o Norte de Minas e perceber uma série de diferenças e ao ir para Belo Horizonte ou outras cidades de Minas que não estão no Norte de Minas, ser impactado pelo não reconhecimento de nós, norte-mineiros, como mineiros. Dado que era abrir a boca e começar a falar, as pessoas perguntavam se era baiano, e quando falava que era norte de Minas, chamava de baianeiro ou de baiano cansado. Desenvolvi pesquisa na cidade de Mariana, que ela se diz o berço da cultura e da civilização mineira, onde que o espírito de Minas é mais Minas. E Mariana, por ter sido a primeira cidade, o primeiro lugar onde os mineradores se fixaram para a exploração do ouro, eu então, por questões de estrutura antropológica, eu selecionei Matias Cardoso, que foi o primeiro lugar onde a criação de gado começou nos Campos Gerais. Né? O interessante de perceber a diferença entre as duas, que uma tem todo um discurso sobre si mesma. Né? Ela fala de si, ela fala de Minas Gerais como se fosse ela. Para os marianenses e para Mariana, Minas não existe sem Mariana. A história de Minas Gerais é a história de Mariana, enquanto Matias Cardoso não havia nenhum discurso, não se falava nada sobre Matias Cardoso. Aliás, as pessoas do Norte de Minas nem conheciam Matias Cardoso. Mariana é uma cidade etnocentrada, né? Por isso que ela se lambe tanto. E como Minas é uma sociedade, a região das Minas é uma sociedade, uma civilização centrada em si mesmo. Por isso é que rádio e televisão de Minas fala tanto de Minas, os mineiros cantam Minas adoidadamente, né? Porque é uma sociedade, um povo autocentrado em si, etnocêntrico. Enquanto que no Norte de Minas é uma outra capacidade das sociedades, dela ser relativista, dela ser aberta para fora. Né? Essas são as duas diferenças significativas entre as Minas e os Gerais. Né? Bem, Matias Cardoso, a cidade de Matias Cardoso, ela é uma cidade recente. Ela se constituiu como cidade em 1992, mas, entretanto, é a mais antiga povoação do estado de Minas Gerais. Ela foi fundada entre 1664 e 1670, como o Arraial de Matias Cardoso, de Almeida, o bandeirante, o chefe da bandeira que se localizou no norte de Minas. Vamos chamar aí de Alto Médio São Francisco, e porque eles não estavam só aqui no norte de Minas, eles também estavam no sul da Bahia. Uma bandeira era um grupo de pessoas, normalmente
todos os membros de uma família, inclusive as crianças e as mulheres, vinham juntas, não tinha só na entrada que os homens iam sozinhos, mas uma bandeira era uma família que se deslocava com seus aderentes, com seus escravos, com seus adeptos, né? Então a bandeira de Matias Cardoso chega aqui no norte de Minas em 1664, chamada pela capitania da Bahia, fruto de uma guerra que os índios do São Francisco e os quilombolas da Serra de Sincorá para cá, da Chapada Diamantina, Serra de Sincorá para cá, estavam atacando a região do Recôncavo Baiano e colocando fogo nos canaviais. Então foram chamados, veio Adorno, veio o Parente, depois o Matias Cardoso de Almeida, com a bandeira, já para se fixar aqui, porque ele já conhecia, quando ele era criança, o pai dele passou por aí, e ele já conhecia a região, ele já veio para se fixar, né? Ele se fixa na margem do Verde Grande e, ao enchente do Verde Grande, inunda o arraial dele. Ele desloca a povoação para a beira de São Francisco e funda o Arraial do Meio, que é mais antigo, que é Morrinhos, né? O lugar mais velho é Arraial do Meio, aquele povoado que fica em frente a Manga, o Porto Manga, Matias Cardoso. Há um enchente de São Francisco que inunda aquela área, e aí então, como eles estavam tirando pedras nos morrinhos que fica atrás da igreja da cidade de Matias Cardoso, e nessa enchente lá, eles viram que ali não inundou, eles então se deslocaram para onde hoje está situada a cidade de Matias Cardoso. Ele veio para cá para combater os indígenas que existiam na região. Existiam 28 sociedades indígenas no norte de Minas. Ele aprisiona os membros dessas sociedades para vender como escravo no mercado de Salvador e no mercado de São Paulo, e manter alguns como escravos, né? E exterminar com os quilombolas. Na nossa formação, quando a gente estuda história, diz que quando os africanos chegaram, os índios brasileiros deixaram de ser escravizados. Isso é uma inverdade. Os indígenas brasileiros permaneceram sendo escravizados durante muito tempo, né? Até o século XX ainda tinha índio sendo escravizado. Acabou a abolição, acabou a escravidão do negro, mas o indígena permaneceu sendo escravizado. E aí então Matias Cardoso veio para isso. E nesse período não havia essa coisa de capitão do mato ir atrás do escravo para trazê-lo de volta. Matava-se, cortava as orelhas, salgava-se as orelhas, costurava as duas orelhas e recebia-se dinheiro por par de orelha de afrodescendentes fugidos, quilombados. Então ele veio para cá com essas duas funções. Chegando aqui, então, ele nesse processo de guerra contra os indígenas e quilombolas, ele vai, então, a bandeira vai se ampliando pelo território. Um cunhado dele, Antônio Gonçalves Figueira, ele funda uma fazenda próxima a Bom Jesus da Lapa, a fazenda chamada Fazenda Jaíba. Um irmão dele vai fundar a cidade, a fazenda de Pedras de Baixo. Um outro irmão dele vai fundar Pedras de Cima. Um cunhado dele que vai fundar Porto Salgado, que depois vai virar Januária, né? E quando o filho dele se torna governador de Minas, governador de São Francisco, ele toma Porto Salgado como o lugar de maior importância, inclusive se deslocando de Matias Cardoso para o Porto Salgado, e aí por isso a cidade tem o nome de Januária, né, em homenagem a ele. Em 1673, 74, Matias Cardoso é chamado para ocupar o lugar de capitão-tenente da entrada de Fernão Dias Pais em busca das esmeraldas, que vai encontrar a Turmalina na Itacambira. E quando ele então, ao subir com Fernão Dias e o grupo de Fernão Dias, ele traz gado, e então o gado vem de São Paulo e começa-se a criação de gado aqui na região. Eles já sabiam que aqui não tinha ouro, eles não vieram para cá atrás de ouro, porque nessa região não tem ouro, né?
E o interessante é que toda cidade começa contando a história assim. Fernão Dias passou por aqui. Januário, por exemplo, a história oficial de Januário. Fernão Dias nunca passou por lá de lá do Rio São Francisco, né? Ele passou por Barra do Guaicuí e adentrou pelo Jiquitaí, foi subindo e cortando. Ele, nem Montes Claros ele passou, né? Mas a história de Montes Claros diz que Fernão Dias passou aqui, né? Umas imprecisões históricas, né? Falta de conhecimento das coisas. E aí ele traz gado, vem um grupo que segue para Morrinhos, o arraial dele, trazendo gado. Então eles começam a implantar as fazendas, né, que é a base econômica. Os índios já estavam acabando, não tinha mais nega quilombado, aí então eles começam a implantar as fazendas, constroem o arraial de Morrinho. E, fruto dessa guerra, se você olha a igreja de Matias Cardoso, que é a igreja mais velha de Minas Gerais, ela foi consagrada em 8 de dezembro de 1695, ela é uma fortaleza. Ela não é só a igreja, ela é uma fortaleza. Nas torres você tem o que se chama de seteio, né? É possível, dos 4 lados, é possível você estar de lá com os arcabouços, essas coisas. Era o último bastião a ser tombado, né? Como as paredes de lá tem quase 2 metros de comprimento, é difícil alguém derrubar a igreja, né? E o arraial ele era circundado por um muro muito alto e muito largo, que inclusive eles andavam a cavalo em cima do muro. Esse muro, nesse processo aí de construção e implantação do Jaíba, ainda encontraram resquícios dele, né? Ele foi, ao longo do período, se deteriorando. Veja, um arraial que tinha como função primeira combater indígenas e quilombolas, por isso o cercamento dela, por isso a característica da igreja como uma fortaleza. Tanto que da casa de Januário, de uma das casas do sobrado, hoje chamado de sobrado de Januário Cardoso, havia um túnel que ligava a casa à igreja, e havia um túnel que ligava os morrinhos à igreja, porque os morrinhos são mais altos ainda que a igreja, os 3 morrinhos, né? Então o pessoal ficava dali de cima, vendo as coisas, e qualquer coisa corriam, pulavam dentro do túnel e entravam para dentro da igreja, né? 1685 até 1694, ele estabelece a guerra contra os índios. Muitos índios fogem, mata muitos índios, e estabelece o único tratado que existe no Brasil entre portugueses e indígenas. E aí então, no tratado, os indígenas vão para a região do Mearim, no Maranhão, né? E esse é o único tratado porque os índios no Brasil nunca foram tratados como uma sociedade, né? Sempre foram tratados como qualquer coisa. E Matias Cardoso trata eles que é a mesma coisa, o mesmo padrão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado, o governo estabeleceu o tempo inteiro tratados com as sociedades indígenas. Ainda que tenha sacaneado muitos indígenas americanos, mas eram tratados com determinado respeito e dignidade. No Brasil, só isso. E aí, para ir fazer essa guerra, Matias Cardoso colocou algumas exigências. A primeira exigência era que o arraial se transformasse em vila, com cartório, com julgado, com milícia e com paróquia, com freguesia. E que ele seria o governador do São Francisco. E aí então ele se transforma no governador do São Francisco, que a gente não... essa é uma informação que a gente precisa ainda ir atrás de documentação. Como eu sou antropólogo, não sou historiador, eu não estou mais correndo atrás disso, mas o pessoal da história precisa correr atrás dessa informação. Porque ele tinha autonomia frente às capitanias, frente ao governo geral, e ele se reportava diretamente com o Conselho Ultramarino, né? Ele seria uma colônia? O que ele era? O que era o São Francisco para ele ser governador de São Francisco? Então, em 1695, consagrada a igreja, e instalado o julgado, a milícia, a Câmara, não, a Câmara não. A única coisa que não foi instalada foi a Câmara e não se constituiu vila. Porque aí, em 1696, descobriu-se o ouro e o foco de Portugal passou a ser todo o ouro lá na região das Minas, né?
Depois do café. Oferecimento Café Cremoso, em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário, porque o mundo respira poesia. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Me impediram que em poesia eu falasse de um estado. Falar de sua cultura, sua tradição e falar principalmente do sentimento que é pertencer a essa região. E poderia eu, em um repente, bem de repente, expressar apressadamente o pertencer, nunca querendo sair daqui, mas eu quero é lentamente. E pertencendo, eu falo de Minas, o nosso estado, tão velho e cansado, por isso rico, lotado de cultura e tradição. Se eu começasse a contar da ginga que a avó dança, da folia que o velho avô cantou, da saia de renda para a quadrilha que a tia costurou, do milho que o seu pai plantou, estado de alegria, o trabalho é todo dia e o sofrimento do homem do campo acaba virando poesia. Minas, por ser estado, acaba sendo sentimento. Ser mineiro é um segredo, não dá para explicar. Tá no sotaque puxado, jeito de conversar, no tempero da comida, jeito bom de cozinhar. É um pertencer, não importa para onde vai desembestar, querer correr, voltar pro seu pai, pra sua mãe, pra terra velha que te viu crescer. Terra velha que viu a história acontecer. A história não nos deixa esquecer. O ouro roubado, o sangue derramado, pedra sobre pedra, que construíram o estado. Minas tem de tudo, pode até não ter mar, mas não é um desafio, porque magnífico é o nosso rei, conhecido como o rio, que tem nome de santo, santa seja sua água. O São Francisco é um mistério, desde quando nasce e corre menino, a quando deságua, já velho Chico. Não há nada mais simples e singelo do que cultivar. Quando se planta a terra, se cultiva uma semente ou um sentimento, cultivando o verbo amar. Tanto estado, quanto cidade, quanto escola, mostra que a agricultura é a base de uma nação. Desde o pequeno plantio ou a grande produção, se o homem do campo não planta e enfrenta a luta contente, não há para onde correr. A cidade não vai para frente. Então, não é só uma poesia, é também uma gratidão por todos que, cultivando a terra, sustentam essa nação. E principalmente por aqueles que lutam pelo campo e ainda assim têm forças para lutar pela educação. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Depois do café. Oferecimento Café Cremoso, em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário, porque o mundo respira poesia. A gente tem um papel fundamental na história de Minas, porque a mineração só se consolidou quando a produção norte-mineira de gado, de alimentos, rapadura, peixe, carne, essas coisas todas, gado, cavalo, mula, chegou na região das Minas. Então Minas Gerais se consolidou, a sociedade mineira se consolidou na junção da economia e da sociedade mineradora com a economia e a sociedade pastoril aqui dos currais do São Francisco.
movimento catrumano, que tinha como objetivo construir o lugar simbólico do norte de Minas e Minas Gerais. Dar ao norte de Minas o estatuto histórico, simbólico e identitário que o norte de Minas tem. Retirar o norte de Minas de debaixo do tapete da história e da ideologia de Minas, de que nós somos os primos pobres e que nós somos os patinhos feios, e sermos considerados como pais do norte de Minas Gerais. Assim como os mineradores são os pais de Minas, nós somos também pais de Minas Gerais. Paulinho Ribeiro costuma brincar porque, veja, Mariana, as Minas, Matias Cardoso, os Gerais. Na verdade, quem são os pais somos nós, porque eles são as mães. É a brincadeira de Paulinho Ribeiro. Foi um longo processo de convencimento aos deputados, porque eles não aceitavam que o norte de Minas, que Matias Cardoso fosse capital simbólica de Minas, né? A transferência do governo, do Estado, né? Que vem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para Matias Cardoso no dia 8 de dezembro, foi difícil, isso, dado o preconceito que os mineiros têm contra nós. Durante um dos debates nas audiências lá na Câmara, lá na Assembleia, teve um deputado que ele começou a fala dele desse jeito: como é que esse povo preto, feio e pobre vem aqui dizer que é pai de Minas Gerais? Né? O preconceito explícito, né? Dito com todas as palavras, num tom raivoso de um certo deputado da Assembleia de Minas Gerais. Mas conseguimos. Hoje é constitucional, isso nunca mais pode ser tirado. Matias Cardoso é capital de Minas Gerais, né? O movimento foi vitorioso. Nós sempre tivemos orgulho de nós. A gente sempre falou de nós, como norte-mineiros, com orgulho. Mas com o movimento catrumano, a gente torna muito mais visível esse orgulho nosso. Então, esse é o objetivo. Termos orgulho de nós mesmos e nos valorizarmos. Porque além de ter sido cofundador e co-consolidador de Minas Gerais, da sociedade mineira, nós temos uma característica que é muito simbolicamente mais importante, né? Que essa é uma outra luta que talvez alguém aí no futuro encampe. O norte de Minas, dado que o Rio São Francisco era um lugar de trânsito, aqui no norte de Minas a gente vai ter um encontro de diversos projetos civilizatórios. O primeiro projeto civilizatório que chega aqui, a gente tinha aí as sociedades indígenas com a civilização de solidariedade, fraternidade, reciprocidade, os quilombolas, com essa mesma característica, estabeleceram relações com os indígenas. Aí chegam os portugueses e paulistas com essa perspectiva de sair expropriando as coisas, se choca com o projeto civilizatório do Nordeste que é do sedentarismo, aí por isso é que Matias Cardoso se fixa aqui, né? Ele não vai embora, ele fica, né? E ele não veio para cá atrás de ouro, porque aqui não tinha ouro, né? Se choca com esse sedentarismo da produção de gêneros alimentícios, de alimentos para consumo interno do país. Depois, 100 e tantos anos depois dessa articulação entre indígenas, negros, paulistas, portugueses e nordestinos, chegam os mineiros. Em 1832, em 1831 são criadas 8 vilas no norte de Minas, e aí em 1832 chega, aqui em Montes Claros, é o primeiro lugar que chegam os mineiros, esfarrapados, famintos, para instalar a vila. Aqui se misturam com a população daqui, mas é por isso que a gente tem pouca coisa de mineiro. Nós temos muito mais coisa dessa mistura anterior que de mineiro, né? No processo histórico de ocupação dessas áreas, foi se desenvolvendo uma cultura que propiciou uma diferenciação cultural de modo de vida para o pessoal que mora nas Chapadas, que são os geraizeiros, o pessoal que mora na Caatinga, que são os catingueiros, o pessoal que mora na Vereda, que são os veredeiros,
O pessoal que se utiliza da cheia e baixa de São Francisco, que são os vazanteiros, tem os barranqueiros, tem os ilheiros que vivem dentro das ilhas. E aí, veja, nós temos aqui dentro do Norte de Minas, por isso que o movimento social regional é tão forte, reconhecido nacional e internacionalmente como um movimento social extremamente forte, extremamente bem articulado, que todas essas gentes, né, que fazem parte de nós norte-mineiros, se articulam politicamente na defesa de seus territórios, de seus modos de vida, e com modos de vida tão diferenciados, né? E por isso, né, dados esses projetos civilizatórios e essas dinâmicas civilizatórias que aconteceram aqui, e ainda tiveram os pais de Batina Branca que vieram para cá para civilizacionar a população norte-mineira, e aí então começa o processo de urbanicidade. O norte de Minas é o lugar onde o Brasil é mais Brasil. Porque foi aqui que nós misturamos tudo e continuamos misturando absolutamente tudo, né? Porque o Brasil é fruto de uma mistura, e é aqui que o Brasil é mais Brasil. Veja, essas duas coisas, né? Ser cofundador e consolidador da sociedade mineira, ser a síntese da nação brasileira, o lugar onde o Brasil é mais Brasil, meus caros estudantes, meus caros jovens, a gente tem que ter orgulho do que nós somos. Se eles acham que a gente é feio, pobre e preto, é isso que faz a nossa grandeza. Eles não conseguem compreender a riqueza de nossa cultura. Eles não conseguem compreender a qualidade que nós somos. Minas Gerais é o que é porque parte dele somos nós. Porque sem nós, como diz Carlos Drummond de Andrade, Minas Gerais seria apenas um retrato na parede. Depois do café, oferecimento Café Cremoso, em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário, porque o mundo respira poesia.